Então vamos agora ouvir a ministração da palavra de Deus. O Senhor tem guardado algo para o seu coração, para o meu coração, para cada um de nós essa noite. Então estejamos atentos para ouvir o que Deus reservou para cada um de nós essa noite. Presbítero Aldo, pastor do setor 6, trazendo a ministração da palavra de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quero já louvar ao Senhor por esta rica e grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Primeiro culto, num domingo do ano. Tivemos aqui pela manhã, cooperando com a nossa igreja sede, exaltando e louvando o nome do Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem nos feito. E agora à noite estamos de volta, né? Dura coisa o pastor e o que me pediu, né? Mas estou alegre, porque Deus gosta de fazer coisas grandes. Usando os pequenos, né? Apesar que o meu tamanho é muito. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Crônicas. 2 Crônicas 7. E o versículo de número 14. Gostaria de convidar a igreja para ler comigo. Amém? Toda a igreja. (2013) ano que o Senhor nos abençoou poderosamente. Em 2014, Ele vai continuar abençoando nossas vidas. Amém? Vamos ler. Em um só coro. Amém? Bem bonito para o Senhor. Vamos lá. Se o meu povo... Vamos novamente, com mais força. Estamos em um grande número. Então, vamos com graça, com força, com vigor. Amém? Fazer a leitura, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Salomão é alguém especial de Deus. Eu fico pensando na história desse grande rei, desse grande homem. E no capítulo de número 2, capítulo 1, 2 e 3, de primeiro livro de Reis, eu vejo Davi chamando alguém, chamando o sacerdote chamado Zadok, e chamando um profeta chamado Davi. E eu fico pensando que ele, na realidade, chama e vai aí entregar o reino para o filho. A primeira coisa que eu vejo na vida do rei é que ele não faz nenhum esforço. É Deus que o convida. Porque ele não é o primogênito. Ele não abre a porta, o Senhor abre a porta para ele. Primeira coisa que eu vejo para a bênção de Deus chegar até as nossas vidas,
precisamos deixar o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Conversando com um certo pastor, ele disse: meu irmão, eu não fiz nenhum esforço. Eu não fiz nada para estar aqui. É isso que tem que ser feito. Você não tem que fazer nada. Deixa que o Senhor faz tudo por você. Porque Ele ainda continua sendo o Deus da sua vida. E o interessante, queridos, é que este homem é abençoado com um grande povo. Povo que o seu pai cuidara. Davi, com muita dedicação, diante também algumas dificuldades, não poucas. Homem respeitado, homem de guerra. Mas o interessante, que chega a vez de Salomão, e ele vai fazer o que é certo. Ele está dentro do plano e da vontade de Deus para aquele momento, para aquele reinado, para aquele reino, para aquele povo. E o interessante é que ele fica tranquilo. Quantos crentes estão atribulados, preocupados, outros não conseguem dormir, outros estão aí perdendo a paciência. Mas para o Senhor falar, precisamos descansar. Depois que ele recebe a unção, depois que ele recebe de Deus, usando o homem, depois que ele senta no trono, ele começa a fazer as modificações. Mas ele ainda é jovem. Ele não tem a sabedoria ainda do seu pai. Ele não sabe sair das dificuldades. E o que é que ele quer agora? Ele quer algo de Deus. Ele vai dormir e Deus dá um sonho a ele. Sonho esse que é para edificar a sua vida. O Senhor pergunta a ele em sonho. Alguém diz que sonho é fruto da imaginação. Alguém diz que se dormir com a barriga cheia tem alguns sonhos que não são, meu irmão, há sonhos da parte do Senhor. Deus traz sonhos que é uma revelação viva. E esta revelação neste momento é trazido ao sonho de Salomão. E quando ele está conversando, interessante é que ele conversa, que ele fala com Deus. E ele pede a Deus um coração sincero. Ele vai pedir a Deus sabedoria para governar o povo de Deus. Ele vai conversar com Deus de uma maneira extraordinária, mesmo estando dormindo. E eu fico pensando, quando ele faz este pedido. 1 Reis 3, e o versículo 9 diz: o teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? Ele queria sabedoria para governar um povo que estava sobre os cuidados dele, mas que não era somente dele, era do Deus que colocou ele lá no trono. Ele agora
pede a Deus que o Senhor venha capacitá-lo. Por quê? Porque ele ainda é jovem. Então a capacidade não vem do homem. O homem mesmo sem capacidade vai, e quando chega lá, Deus prepara o homem, dá capacidade ao homem, faz aquilo que o homem não pode fazer, e as pessoas vão olhar para o homem e vão ver a glória de Deus na vida do homem. A sabedoria não era exclusivamente dele, era de Deus, porque Deus é Deus. E quando ele nos dá, não é para ninguém se exaltar, não é para ninguém ficar na realidade de nariz empinado, é para ficar diante da humildade, agradecendo e louvando o nome do... Preste bem atenção. Ele estava dormindo, e o versículo 15 diz... Acordou Salomão, e eis que era o quê? Sonho. Ele estava dormindo, ele acorda, era sonho. Mas era um sonho da parte de Deus. Dormir, sonhar com as coisas de Deus é muito bom. Principalmente Salomão, naquele momento, naquele instante, naquela hora. E o interessante é que ele volta para Jerusalém. Ele se coloca diante a arca do concerto do Senhor. E agora faz sacrifício, holocausto. Ele prepara agora um sacrifício pacífico. E depois que ele agradece a Deus, ele diz, não vai ficar só nisso não. Eu também vou reunir aqueles que estão próximo de mim. Eu vou abençoar aqueles que estão próximo de mim, os meus servos. Alguém que servia ao rei também foi abençoado. O rei não pode ser abençoado só. E se ele é abençoado só, ele precisa saber repartir essa bênção para aqueles que estão ao seu lado. E Salomão faz isso com perfeição. O que ele faz? Ele faz um banquete para todos os seus servos. Ele faz banquete para os seus servos. Meu irmão, e o que tem a ver isso com 2 Crônicas? Calma, irmão. A primeira vez que Deus se revela para ele é nesse momento. E eu fico pensando, Deus está se revelando a ele. E ele já começa a ser o quê? Grato. Você não pode ser ingrato quando Deus começar a se revelar para você. Ou começar a abençoar a sua vida. Quando Deus começa a abençoar nossas vidas, nós não podemos ser ingratos. Se você for contar as bênçãos de 2013, você não vai conseguir contar nesse culto. Só uma pessoa que está no nosso meio, só uma. Uma bênção grande. Aí se levanta, conta. Ele vai passar o culto todinho aqui contando a bênção. 2013 foi um milagre. Ah, irmão, 2013 para mim foi prova. Não, você está vivo, você está bem, você está com saúde, você está na casa do Senhor, você ainda louva o Senhor, você está vivo. O que aconteceu, irmão? Algumas tragédias podem até ter acontecido, mas o Senhor ainda poupou você. E você está aqui, queridos, louvando, engrandecendo, enaltecendo, exaltando o nome do Senhor, prestando um culto a Ele. Veja bem, eu fico assustado. E agora, o seu pai, que não é mais o rei, chega para ele, entrega para ele uma planta, que o Senhor outra hora dara para ele construir um templo, e um novo palácio, uma casa. 3 anos. Se passaram 2 meses de construção, já é tribulação. Não é verdade?
Se você começa a reformar a sua casa, meu irmão, você já começa a orar para Deus ter misericórdia. Quando você chega lá, não está feito do jeito que eu quero que... Não é desse jeito que eu quero. Não está do meu gosto. Meu irmão, derruba aqui, faz aqui. E 3 anos. O rei acompanhando a obra, a construção. Tudo que ele tentou fazer, assim ele fez. Estava dentro da sua vontade, do seu plano. Mas ele estava dentro do plano de Deus. Para que as coisas aconteçam na minha vida, na sua vida, na nossa vida, muitas vezes nós perdemos. Mas se nós estivermos dentro do plano de Deus, as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida de uma maneira extraordinária. As pessoas não vão acreditar, vão olhar para você e vão dizer: o que é isso? O que está acontecendo? Deus está abençoando esse rapaz, Deus está abençoando essa moça, Deus está abençoando esse senhor, esta senhora, Deus está abençoando, as coisas estão acontecendo. Você tem certeza que você é grato ao Senhor? Ele termina a casa. E quando ele termina a casa, ele vai fazer o quê? Ele é pentecostal, Salomão, né? Ele vai fazer um culto. Hein? Ele vai consagrar. E quando ele termina toda a construção, ele ora ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, ele já tem preparado ali um sacrifício, um holocausto. Já está tudo pronto. Vamos fazer uma oração aqui. Está tudo pronto, vamos orar. Quando ele ora, a Bíblia diz que cai o quê do céu? Fogo do céu. 7:1 diz: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu. Só pude ver isso quando Elias, que tinha que ensinar realmente a verdadeira doutrina ao povo. O povo estava cocheando em 2 pensamentos, estava baleado em questão das doutrinas, servindo a Baal, adorando a Baal, o Deus da chuva e da fertilidade. E aí Elias se levanta como profeta de Deus, chega para o rei e diz: não vai ficar assim não. Vamos para o Carmelo. E lá o Senhor vai decidir. Sobe no Carmelo, a história é bem conhecida. Prepara ali o seu altar. Corta o novinho. Faz tudo certo. Coloca pedra, 12 pedras. Arruma o altar. Derruba o altar de Baal. E faz uma oração. E quando ele ora, o que é que acontece? Cai o quê? Fogo. Cai o quê? Fogo do céu. Era um sinal de Deus, para que as pessoas pudessem acreditar que não é um linguajar figurado, não. Uma coisa que acontecera. E a Bíblia diz que quando o fogo cai, o holocausto, o sacrifício é recebido diante do Senhor, consome. E a glória do Senhor enche toda a casa. A glória do Senhor enche toda a casa. Meu irmão, vá na casa de um crente que gosta de oração.
quando você adentra a casa de um crente que gosta de oração, você sente uma paz, uma alegria, um gozo. Você diz, meu irmão, o que é que está acontecendo? Ele diz, nada. Ah, meu irmão, o que é que houve? Não, meu irmão, é porque há um fogo de Deus ardendo naquele lugar. Há uma glória de Deus naquele lugar. É um canto leve. Você pode orar, você pode chorar, você pode clamar. É assim quando um crente que está na presença de Deus adentra essas portas na igreja. Ele sente a paz, ele sente o gozo. Quando o louvor começa, a glória de Deus começa a ser derramada na sua vida. Não é assim? Mas os sacerdotes, quando assistiram isso, não puderam entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque lá está a glória de Deus. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa de quem? Senhor, a minha casa é casa de Deus, a sua casa é casa de Deus. A igreja é a casa do Senhor, mas a minha casa é casa de Deus. Se é casa de Deus, se é morada de Deus, mas por quê? Porque quando eu piso lá, ela está vazia, ela não é nada. Mas quando eu piso lá, eu sou do Senhor. E se eu sou do Senhor, Ele já está comigo. E quando eu coloco o pé lá, Ele entra comigo. E aquele lugar é dele. Porque a casa que é do Senhor é uma casa de paz, de alegria, de gozo. Quando alguém quer brigar, outro diz, opa, estamos no nosso lar. Aqui é a casa de Deus. Vamos orar? Se assim acontece, amém. Mas se não acontece assim, misericórdia. E o interessante é que no versículo 3 diz, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se, com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adorava e louvava o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando nós estamos diante da glória do Senhor, nós não suportamos, caímos realmente de joelho, colocamos o rosto no chão, porque a glória é de Deus e a glória de Deus é poderosa para fazer a diferença, queridos. Agora o povo também sente a glória de Deus. Sinta nessa noite a glória de Deus na sua vida. Sinta nessa noite a glória de Deus na sua vida. Sinta nessa noite a glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Mas esse rei aqui é um rei que gosta de agradecer, dando aquilo que já recebeu. No cearês, bem falado, esse rei aqui é daqueles que é abençoado até o tutano. É bênção de todo lado. A bênção está até dentro do osso. Hein? Tem crente que é assim, meu irmão, ele corre, a bênção sai correndo atrás dele. Ele vai para um lado, a bênção está lá. Ele vai para o outro, a bênção está lá. Meu irmão, o que está acontecendo? É Deus que está fazendo aquilo que Ele apraz. É vontade dEle te abençoar. E daí? Nem demônio pode parar, nem principado, nem potestade, nem inveja, nem falatório, nem mentira, nem disse-me-disse, nada! Quando Deus resolve te abençoar, se prepara, meu irmão. Deus continua sendo Deus. E aí ele disse, agora vou ofertar com o povo, né? Preste bem atenção, queridos. E o rei e todo o povo ofereceram sacrifício perante o Senhor.
E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois 22 mil, uma grande boiada. E de ovelha 120 mil, um grande rebanho. Era todo o povo com o rei. O rei não estava sozinho. O rei estava com o povo. O povo estava com o rei. O segredo da prosperidade da igreja é quando o povo está com o pastor e quando o pastor está com o povo. Meu irmão, não vejo quase nada, porque você nunca pediu ao pastor para você andar no campo. Aí você vai ver o que está acontecendo. E agora, irmão, o dinheiro, o seu dinheiro, a sua oferta está sendo empregada nas coisas de Deus. Precisa ser ainda mais. Mas ele aqui está oferecendo ao Senhor. Não é a quantidade. Não. É como ele está oferecendo ao Senhor. Não é porque é muito, que para ele não era quase nada. É porque ele estava oferecendo de uma maneira especial. Eu lembro agora de Jesus chegando no templo, olhando alguém ofertar com seus discípulos. E aí eu lembro de Jesus avistando uma mulher adentrar aquele lugar. E ela não tinha muito, tinha pouco. E o pouco que ela tinha era tudo. A intenção da oferta é que faz o diferencial. E aquela mulher vai depositar. Ela vai dar a oferta. E o interessante é que ela deposita a sua oferta, algumas moedas. E ali tinha homens que depositaram muito. Jesus pergunta para os seus discípulos e eles olham. É fácil essa daí, Jesus, a gente responder. O Senhor sabe, né? É quem deu mais. O Senhor disse, opa, não é. É quem deu tudo. Em outra linguagem, é quem deu o melhor. Como é que eu estou ofertando a minha vida ao Senhor? É um pedaço? É só a minha boca? É só os meus olhos? Os meus ouvidos? Ou eu estou me ofertando ao Senhor? Será que eu estou entregando a minha vida para que o Senhor use? Ou será que eu estou me guardando e só entregando partes? Mas a oferta é importante, queridos. Mais tarde, Paulo diz, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, a Deus. Esse é o vosso culto racional. É hora de ofertar também a nossa vida para o trabalho do Senhor. Eu não tenho quase nada, mas você tem a sua vida para que o Senhor use de uma maneira poderosa. Eu não sei nem falar, não se preocupa. Deus vai abrir a tua boca e vai te dar palavra de vida eterna, porque Ele ainda continua sendo o Senhor dessa igreja. Crente está assombrado, assustado. Meu irmão, não é pelos seus méritos, não. É porque o Senhor faz aquilo que Ele quer fazer. Porque no dia que o Senhor deixar de ser o Senhor da igreja, eu deixo de estar na igreja. Porque eu sirvo o Senhor nessa igreja, porque Ele ainda é o Senhor da igreja. Glória a Deus. Aleluia. E acontece tudo isso. Interessante é que o louvor, irmão, é uma coisa tremenda. E naqueles dias não foi diferente, viu, irmão? Era um culto pentecostal. Eu costumo dizer, como já falei de manhã, pela manhã, que esse culto aqui era um culto africano, né? Os irmãos da África gostam de dançar, pular, né? Ficar em pé, levantar as mãos, né? Sou grandão assim, sou todo desajeitado, né? Então não consigo muito fazer os movimentos, né?
mas gostaria de fazer. Preste bem atenção. Versículo 6. E os sacerdotes, segundo a sua turma, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, porque o rei Davi tinha feito para louvor o Senhor, para louvarem ao Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre, porquanto Davi louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles. E toda Israel estava estava fazendo o quê? Louvando. Seja grato, meu irmão. Vamos entrar o ano naquele espírito de gratidão. Grato por tudo. Eu entrei o ano já dizendo: Senhor, eu sou grato por tudo. Se eu estou sofrendo, eu sou grato porque estou sofrendo. Se eu estou alegre, eu sou grato porque estou alegre. Senhor, sou grato por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo mesmo. Esse ano eu falei para o Senhor que não ia fazer nenhum esforço. Ele ia me colocar onde Ele quisesse. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: está dando certo. Deus ouviu a minha oração. Pela sua bondade e misericórdia, Ele ouviu a minha oração. Você fez uma oração, você já foi respondido nesse ano? A pergunta é essa. Aí, depois de tudo isso, o rei celebra 7 dias de festa. Foi 7 dias de adoração, de louvor, de sacrifício, de bênção, de maravilha. Mas aí termina os 7 dias e o rei está cansado. Quem não cansa, né, irmão? Muitas vezes eu estou tão cansado, eu fico pedindo misericórdia a Deus. Às vezes minha esposa, eu chego em casa, deito do lado dela, e ela quer conversar comigo, eu fico só dizendo: Senhor, me dá graça, Senhor, porque eu preciso ouvir minha esposa. E eu fico com o olho aberto e ela falando, e eu só 1, 2, 3. Né? Ela está ali, ó. Alguém diz assim: meu irmão, seja sincero diante do Senhor. Os cordeirinhos ficam passando, ó. Eu fico contando, está quase a hora. Mulher, fica na bênção. Ora por mim. E a minha esposa tem um negócio de botar a mão na minha cabeça, né? Eu digo: taca fogo. Às vezes eu acordo na madrugada, a mulher está de joelho. Eu: Jesus, me converte. Queridos, a realidade de Deus é esta. E aí, Ele vai dormir, descansar. Novamente. Aí Deus novamente se revela para ele. A segunda vez que Deus se revela para Salomão em sonhos. E ele agora vai falar para Salomão que está contente. E vai fazer promessa. Preste bem atenção. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperar-te, o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. De novo o Senhor falando com ele no sonho. Peça a Deus para lhe dar sonho assim, irmão. Tem irmão que só sonha com cobra, com laço, com... Meu irmão, peça a Deus para Deus te dar sonho do céu. Não é assim? Alguém ri, né? Mas é a verdade. Alguém chega para outra: irmão, o que foi que você sonhou, irmão? Eu não quero nem lembrar. Não é verdade? Mas quando o negócio é de Deus, deixa eu te contar aqui. Eu sonhei que eu estava numa igreja muito grande pregando. Eu não sou nem pregador.
Aí a irmã vai dizer: pois se prepara que Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Irmão, eu estava cantando, irmão, louvando ao Senhor. Mas eu tenho um medo, minha perna treme, meu braço treme, eu fico nervoso ou nervosa. Não se preocupa não. Quando chegar a tua hora, Deus vai tirar tudo isso, porque Ele continua sendo o Deus dessa igreja. Ei, Ele escuta a oração, consagra o lugar para ser casa de sacrifício. Aí agora Ele vai fazer promessa. Ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, 3 anos sem chuva no Ceará, né? Nordeste foi castigado. Reservatórios com pouca água. Os animais morreram. É triste, queridos. Nesse ano nós estamos orando para que o Senhor venha mandar chuva. Não é verdade? Preste bem atenção. Se o gafanhoto vier destruir a lavoura, se acaba tudo. Porque para cada estado da planta há um gafanhoto que devora a planta. E se for Deus que enviar, irmão, aonde o gafanhoto chegar, acaba-se tudo. E a peste? Desculpa. E a peste? De manhã eu não falei porque eu achei que já tinha passado o tempo. Apesar de ter alguns minutos. Mas em 2 Crônicas. Desculpa, em 2 Samuel. Lá no final do livro. Davi, ele recebe uma repreensão de um profeta chamado Gade. Era profeta e vidente. Porque o que ele falava realmente estava acontecendo junto ao rei. E ele falara com o rei. E o interessante é que ele dá 3 chances ao rei para ele escolher. Porque o Senhor mandara ele falar. A primeira coisa que o Senhor fala através de Gade, o profeta, com o rei Davi: Davi, tu quer enfrentar 7 anos de seca? Ou tu quer passar 3 meses fugindo dos teus inimigos? Ou tu quer que eu envie a peste durante 3 dias? Espera aí. Quem queria punir Davi? Quem era? Diga bem alto: Deus. Você vai questionar com Deus o que Ele quer fazer? Ele é soberano. Não é você que governa Ele, manda nele, é Ele que manda em você e governa a sua vida. Se não for assim, meu irmão, você precisa pedir a Deus que o governo da sua vida você consiga entregar a Ele. Porque quando nós entregamos o governo da nossa vida a Ele, Ele faz tudo aquilo que é certo para as nossas vidas. E Ele diz: não, eu não quero cair na mão dos homens. Se Ele pedisse para passar 7 anos na escassez, na seca, ele ia cair na mão dos homens. Se ele tivesse fugindo dos seus inimigos, ele estava na mão dos homens. E aí ele escolhe ficar nas mãos do Senhor. E aí o que vem? A peste. É um anjo que traz algo que extermina, que destrói.
E durante 3 dias, só 3 dias, essa peste dizima 70 mil homens. Dói no coração de Deus. Andarama, sou de calamandarama. 3 dias. Os homens estão morrendo e Deus está assistindo a escolha de alguém. Por favor, você que governa, converse com Deus, fale com Deus para você não matar ninguém. E Deus olha, e Deus diz o que? O anjo? Ei, para, tá bom, só quem para é Deus. Se Ele manda, só Ele pode parar. Tem alguém que na realidade quer fugir, mas só para aquilo que Deus quer para as nossas vidas quando Ele manda. E a peste assola. Mas espera aí. Deus está prometendo a Salomão. Quem manda a chuva? Deus manda a chuva. Vocês lembram lá, quando o profeta Elias disse, não vai cair água não. 3 anos e 6 meses, vai ficar tudo seco. Só vai cair água segundo a minha palavra. Cai água não, viu, irmão? Por quê? Porque aqueles homens estavam acreditando em Baal. Segundo eles, o Deus da chuva e da fertilidade, que dava agricultura. Não, vai não. E quando a chuva caiu, Elias disse assim, vai lá, meu servo. Olha o que está acontecendo lá no cume do monte. O que é que você vê? Eu já mandei o rei ir embora, porque a chuva vai pegar eles. O que é que tu vê lá? Nada. Vai de novo. Está vendo o que lá? Ainda nada. Mais uma vez, eu estou vendo uma nuvem. Uma nuvem? Que tamanho é ela? Elias, do tamanho da mão de um homem. Lá vem chuva! O temporal caiu. Joel fala que o gafanhoto vem e destrói tudo. Mas aí, Deus vai despertar os crentes que gostam das coisas do céu. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Crente humilde é uma coisa especial. É crente que sabe falar quando tem que falar. E é crente que sabe pedir perdão quando tem que pedir perdão. Sabe entrar, pastor Enos, e sabe sair. Pastor Ilquias, crente humilde é aquele que a pessoa está passando um rolo compressor sobre ele. Ele está só arquejando, mas está dizendo, o Senhor é a minha defesa. Crente humilde é aquele que está humilhado debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo de Deus, Deus vai exaltá-lo. Crente humilde é aquele que está no trânsito diante de um engarrafamento grande. Alguém está falando coisa contra ele, ele está só dizendo, que Deus te abençoe, glória a Deus. E crente humilde, ele sabe se inclinar e pedir ao Senhor. Vocês lembram? Quando
Jesus está entrando em uma cidade, a um homem importante, um homem de guerra. E aí o que acontece? Se um importante está com um problema grave, o seu filho está doente, e ele precisa de uma cura, ele se humilha. E ele, na realidade, quer de Deus, na humildade. Ele é centurião e ele é de Cafarnaum. Ele tinha 100 homens que ele podia comandar. E quando Jesus diz, eu vou lá na tua casa, irei curar o teu servo. Ele diz, não! Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus olhou e disse, eu nunca vi tanta fé em Israel. Estou vendo alguém que é humilde, que reconhece que precisa de mim e que sabe quem eu sou. Ele é humilde. Se humilhar. Crente que sabe ser humilde é crente que sabe pedir ao Senhor. Orar. Crente humilde é crente que ora, né, irmão? Ora mesmo. Que sabe que depende, que necessita. Buscar a minha face. Coisa difícil o Senhor pediu, né, irmão? Buscar a face dele. Quem já viu a face de Deus? Você já viu a face de Deus, irmão? Mas ele disse que você tem que buscar, não tem? Ele pede coisas que para nós tem uma certa dificuldade, mas precisamos buscar a face do Senhor. E aí ele vai fazer um pedido de exortação, se converter. Ser crente, né? Dentro do templo, fora do templo, na faculdade, no trabalho, em casa, ser crente. Ser crente. Por que ele está falando isso? Porque o povo que estava em festa, que estava adorando, louvando, exaltando, sendo grato ao Senhor, precisava deixar manias. Este povo aqui precisava deixar, na realidade, aquilo que afastava Deus deles. E a Bíblia diz que quando Deus fala com Salomão, ele diz, olha, se ele realmente se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o quê? Os seus pecados. E sararei a sua. Tem alguém doente? Que o Senhor precisa sarar? E aí ele continua na promessa, é só debaixo da promessa. Ele diz, agora estarão abertos os meus olhos. Como é que o olho está aberto? É assim? Não, é assim, ó. Sem piscar. Assim está os olhos de Deus, assim, ó. Olhando para você. Atento os meus ouvidos. Como é que o ouvido de Deus está? Atento. Ou é assim? Hein? Quando alguém quer escutar alguma coisa, ele se inclina um pouco assim ou assim. E Deus está agora com os ouvidos abertos, com os olhos abertos. Para fazer o quê? Ouvir a oração que é feita neste lugar. Um privilégio! Queridos, para encerrar a mensagem. Não é uma mensagem avivalística, não. Até falei para minha esposa que Deus me dar uma mensagem sobre o mundo dos homens, o mundo de Deus. Mas eu queria falar aqui.
Você tem sido aquilo que Deus quer que você seja? Você vai sair no primeiro culto do ano, alertado por Deus. Deus quer que você tenha uma vida de humildade. Deus quer que você tenha uma vida convertida. Deus quer que você tenha uma vida de oração. Deus quer que você tenha uma vida perante Ele. Deus quer que nesse ano você venha produzir para o seu reino. E Deus quer que você seja grato. 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 Deus quer que você seja grato. Gostaria de pedir licença, pastor, e pedir você para ficar em pé em nome de Jesus. 2013 foi bom para você? Vou perguntar novamente para você dar um amém com bem força. 2013 foi bom para você? Mais uma vez, 2013 foi bom para você? Foi bom. 2014 vai ser melhor. Mas por quê? Porque você é povo de Deus. E se você estiver diante de qualquer aflição, está dado o recado. Se humilhe, ore, busque a face do Senhor e se converta dos seus maus caminhos. Porque assim os olhos do Senhor vão estar abertos e o ouvido do Senhor vai estar atento à oração que é feita no lugar. Ei, deixa eu falar mais uma coisa para você nessa noite. Para que você saia daqui debaixo da unção e da graça de Deus. Mais uma vez. Porque toda vez que você vem na igreja, você sai daqui dando glória mesmo. Deixa eu te falar mais uma coisa. Você já fez a oração de agradecimento do ano passado? Você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. Você vai ter 2 minutos. Ouve sua cabeça. Feche os seus olhos. Não peça nada não, viu? Não é hora de pedir, é hora de agradecer. Depois nós vamos orar. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua família. Está bem, está com saúde. Agradeça pelo livramento de morte que o Senhor te deu. Agradeça por todas as bênçãos que o Senhor proporcionou para a sua vida. Casa, carro, trabalho, portas abertas. Agradeça a Deus que você ainda está fazendo o que é certo. Agradeça a Deus porque você é servo dele. Agradeça a ele. Agradeça! Você vai entrar esse ano agradecendo, rompendo essa dificuldade de gratidão. Agradeça a Deus porque você é dizimista. Agradeça a Deus porque no ano de 2013 você passou o ano dizimando e no ano de 2014 você vai dizimar mais ainda. Agradeça a Deus porque no ano de 2013 você ofertou, você fez voto. Nesse ano vai dobrar os votos, nesse ano vai dobrar a oferta, nesse ano Deus vai fazer coisas grandes. Agradeça porque você está bem. Agradeça porque o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Agradeça pela faculdade que você conseguiu entrar. Agradeça pelas bênçãos que Deus proporcionou para você. Agradeça por tudo, por todos os benefícios do Senhor. Agradeça. Eu tive dificuldade, de graça também. Pelas dificuldades, eu sofri muito, de graça porque você sofreu. Mas você está vivo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Agradeça a Deus. Maravilhoso Deus, eu quero te agradecer. Senhor, nos dá sabedoria. Senhor, nos dá entendimento, Pai. Nos ensina a ser grato no momento de ser grato. Nos ensina a ser grato com o próximo, Senhor. Nos ensina a ser grato com o nosso irmão, com a nossa irmã. Senhor, nos ensina, Senhor, a ser grato com o obreiro que está do nosso lado. Nos ensina, Senhor, a ser grato, Pai, Deus, com aqueles que estão cooperando na Tua obra, na Tua casa.
Deus, nos ensina a ser grato, Senhor, por tudo, pelo ar que respiramos, pela visão que temos. Deus, nós queremos te agradecer pelos sentidos naturais, Senhor, que o Senhor nos dera. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, na autoridade que há no nome de Jesus. Agradecemos pelo trabalho, agradecemos, Senhor, Deus, pelas portas que o Senhor abriu, Senhor, para benefício nosso. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado, Pai, graça, Senhor, de suportar as lutas, as provas, as dificuldades. Deus, nós queremos te agradecer por tudo, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, os teus filhos, Senhor, adentra esse ano, Senhor, neste mesmo espírito de adoração, de louvor, de consagração, Deus, de adoração na tua casa. Meu Deus, nos ensina a ser mais, nos ensina a fazer mais. Deus, nós queremos, Senhor, estar diante a tua presença. Eu te agradeço, meu Deus. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Eu te agradeço e tenho certeza que o Senhor tem mais e mais para fazer na tua casa, na tua igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você ouviu a palavra de Deus essa noite, e o Senhor falou conosco essa noite. E o Senhor é aquele que fala conosco enquanto nós dormimos, assim como Ele falou com Salomão, e fala conosco quando acordados. E hoje você está aqui acordado, desperto, vigilante, e o Senhor falou contigo. E você entrou por essas portas hoje, talvez convidado, talvez o Espírito Santo te conduziu até aqui. Te trouxe sozinho, e aqui você está. E Ele te faz um convite essa noite. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele pede hoje o teu coração. Ele pede hoje a tua vida. Ele pede hoje o teu viver. Porque Ele já morreu por você. Você está começando um novo ano, mas Ele não quer que você simplesmente comece um novo ano. Ele quer que você comece uma nova vida. Ele te oferece hoje novos caminhos, novos horizontes. E Ele diz: vem caminhar comigo. Aí talvez você diga: mas eu não sou digno. Nenhum de nós aqui somos. Mas a sua graça, o seu amor nos perdoou. E hoje, pela sua graça e misericórdia, nós caminhamos com Ele. E Ele convida você a juntar-se a Ele nessa caminhada. E Ele estará aqui para perdoar os teus pecados e te dar uma nova vida. E eu quero convidar você a vir fazer parte conosco dessa caminhada com Cristo. Há alguém entre nós essa noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se eu quero que um ato de fé, você erga a sua mão, porque nós queremos orar com você nessa noite. Há alguém entre nós? Deus falou. Deus falou. Deus falou. Deus falou. Ele falou ao teu coração. Ele não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe com propósito. Ele te trouxe para você não simplesmente iniciar um novo ano, mas você iniciar uma nova vida com Cristo. Há alguém para Cristo? Há alguém para o Senhor Jesus? Vem até aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Há mais alguém para Jesus essa noite? Ou alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Comece o ano bem com Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paulo está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amados. Amém? Vamos orar por ele aqui em nome de Jesus. Fica aqui, Paulo, vamos orar por você. Adriana, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Glória a Deus. Vamos orar pela Adriana também em nome de Jesus. Aleluia. Fica aqui que vamos orar por vocês. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Nós queremos orar por você. Assim como Paulo e a Adriana estão começando uma nova vida com Cristo, você também pode se somar a eles nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar por eles. Aleluia. Quero convidar aqui o presbítero Gilmar para estar fazendo essa oração, apresentando ao Senhor. Aleluia. Francisco, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor, Aleluia. nosso Deus, nosso Pai celestial, Glória, nós queremos te glória agradecer, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, em que ouvimos a Tua voz. E aqui, Senhor, Tu tem tocado os corações destas pessoas que estão aqui, Senhor Jesus, te aceitando como único e suficiente Salvador. Pai querido, recebe, Senhor, estas vidas, entre em suas, ó Deus, seus lares, em suas vidas, ó Deus, e ser o Senhor, ó Deus, ó e Rei de todo o seu viver. Pai querido, abençoa, Senhor Jesus, de maneira gloriosa. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. A festa nos céus. Glória, glória a Deus. Queridos, queremos agradecer também a presença da irmã Alzira Viana, Alzinete Viana, Ruth Viana, Lúcia Viana, ali da Assembleia de Deus, Várzea Grande, Mato Grosso, aqui conosco. Deus possa estar abençoando. É um prazer recebê-las aqui conosco para juntos cultuarmos a Deus. Também, queridos, quero lembrar-lhes que terça-feira próxima nós temos aqui culto de... E eu estou sentindo falta de alguns irmãos no culto de doutrina. E eu quero aqui reforçar esse convite para você começar bem o ano de 2014, né? Então, venha participar do culto de doutrina, vamos cultuar ao Senhor junto e aprender na sua santa palavra. Quarta-feira, Ministério da Melhor Idade, primeira reunião de 2014, a partir das 19 horas. Traga seu pai, traga sua mãe para participar da programação do Ministério da Melhor Idade, programação específica para os nossos irmãos e irmãs de terceira idade. Pastor, mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente, eu posso trazer? Deve trazer, né? Traga também para estar participando. Queremos também lembrar que na próxima quinta-feira nós teremos aqui uma reunião, igreja, comunidade de adoração e de serviço, pedimos que a igreja esteja orando em nosso favor. Vamos estar reunidos com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e juntamente com todos os dirigentes de congregação. E sexta-feira haverá nosso culto de oração, a igreja convidada a estar conosco. Os irmãos que estarão viajando a Israel esse ano, vai ter uma reunião também na sexta-feira, às 19h30. E quem ainda não se inscreveu e deseja participar da viagem a Israel, podem ainda escrever, ainda tem algumas vagas, né, Everton? E sexta-feira você vem e sabe mais informações sobre a viagem. O pastor Roberto e o Everton estão indo como guias espirituais desta viagem.
E é uma viagem, amados, maravilhosa. Vale a pena. Quem puder ir, o faça. Se Deus permitir, nós retornaremos lá no ano que vem também, mas vale a pena. Você pode ir esse ano, participe, se inscreva. Amém. Os nossos irmãos também, familiares de Antônio José, ali de Santo André também conosco, sejam bem-vindos. É um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A reunião da viagem será numa das salas do seminário, tá certo? E também, nessa oração final, nós queremos orar pelo pastor Evandro e o Jaime. Eles estão lá no Amazonas, foram fazer a entrega do barco, né, oficialmente, para a glória de Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Viajaram na quinta-feira, dia 10, na sexta-feira estão retornando e estamos muito contentes com o que o Senhor tem feito, graças a Deus. Também na sexta-feira, Luiz Carlos, Daniel e sua esposa, a irmã Fatinha, eles viajaram para passarem 10 dias ali evangelizando na comunidade de quilombolas. Então pedimos que a igreja nesse momento também esteja orando por eles. E quero convidar aqui à frente a irmã Lídia Sombra, a Rosilene Viana e a Fátima Carioca. Fátima Carioca estava no retiro ontem dos adolescentes, celebrando a ceia do Senhor ontem à tarde. Eu disse, chama a Fátima também para orar. Eu disse, não, a Fátima não vou chamar para orar não, para amanhã à noite ela ir para o culto para orar por ela lá. E aí nós estivemos ali orando pelos adolescentes também que estavam aniversariando e celebrando a ceia do Senhor. Amém? Vamos orar por nossos irmãos. Os irmãos querem parabenizar a Fátima e a Lídia. Diga comigo, parabéns. Vamos orar agora em nome de Jesus. Convidar aqui o Everto para estar fazendo essa oração e encerrando o culto nessa noite também. Apresentando o irmão Júlio, apresentando o irmão Parente, irmã Fátima, irmã Socorro, que estão se recuperando de cirurgia. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra de hoje à noite, pelas vidas que foram salvas. Que maravilha, alegria no céu hoje à noite, né? E vamos dizer todos juntos, eu e minha casa precisamos de oração, eu e a minha casa precisamos de oração. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, neste momento, Deus maravilhoso, quando elevamos nossa oração a Ti, de louvor, adoração e gratidão por esse dia, por esse culto esta noite, pelas vidas que foram salvas, pela palavra que veio aos nossos corações. Te apresentamos agora, Pai, cada um dos teus filhos que estão enfermos, onde estiver, visita-lhe a Socorro, que está na enfermaria, recuperando, abençoa ela, Pai, traz em paz, com todos os demais teus filhos que estão enfermos, põe a tua mão, o teu bálsamo, cura, traz, Senhor, para cada um possa testemunhar do teu poder. Abençoa a Fátima, todos estão aniversariando hoje, que dê ano de vida junto seu, de suas famílias, abençoa em todo o seu passo nesta terra, Pai. Nós abençoamos a todos os aniversariando nesta noite, esta igreja, Pai, no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, e aqueles que clamam em oração dizem... Deus abençoe, uma semana abençoada. Não cessem de cumprimentar pelo menos 5 irmãos em Cristo.